Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, agradeço ao Senhor Jesus por poder hoje partilhar com os irmãos a palavra do Senhor neste culto. Que bênção é estar aqui, louvar ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, hoje falaremos sobre o caminho mais excelente, que é o amor. E a respeito do amor, quantas não foram as coisas já ditas ou pensadas? Eu me lembro de quando, ainda na igreja da minha juventude, eu vi uma certa moça em uma reunião da liderança dos jovens, e eu disse comigo, eu vou convidar essa irmã para ir comigo ao jantar dos jovens da igreja. E eu olhei para ela, procurei o timbre mais grave que eu podia, mais afável. Olhei-a nos olhos e disse, Ana, vamos comigo ao jantar dos jovens? E ela me disse, eu vou sozinha. E eu vou pagar o meu convite porque eu não preciso de ninguém. Eu ouvi aquilo e pensei comigo, está na minha. Não sabe, mas está na minha. Uma semana depois, eu escrevi-lhe uma carta, porque em tempos de tecnologia, irmãos, às vezes um pedaço de papel, escrito com letra caprichada, traz o melhor dos resultados. Entreguei-lhe a carta, e aí foi só esperar, o resto é história, os meus irmãos conhecem. O amor, queridos irmãos, mexe conosco. Há poemas sobre o amor. Há poetas que graçam sobre isso, há filósofos que se debruçam sobre isso. Porém, ninguém pôde jamais igualar, nem em tempos passados, nem em tempos que virão, aquele texto do apóstolo Paulo, que não é só profético, é poético também. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e todo o conhecimento, e eu tivesse fé de maneira tal que eu pudesse transportar os montes sem amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. O amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, o amor não se ira e não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo ele suporta. O amor nunca acaba. Havendo as profecias, passarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque agora nós conhecemos em parte, e em parte é que nós profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas logo que vim a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim é que nós agora olhamos como quem vê um enigma no espelho, mas então veremos face a face. Agora eu vejo em parte, mas logo eu conhecerei como eu sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Agora vejam os meus irmãos que esse texto, como eu disse, poético e profético, é inigualável. Primeiramente, e antes de todas as coisas,
Porque é um texto da palavra de Deus. Quem poderia cometer um texto falando sobre o amor que fosse mais rico do que esse, mais proveitoso do que este, mais verdadeiro, mais atual? Ninguém. Em segundo lugar, porque é um texto muito pertinente, a começar por aqueles que eram os seus originais destinatários. Paulo escreveu esse texto, que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, e os crentes de Corinto, que dispensam alguma apresentação detalhada, os meus irmãos conhecem, não eram irmãos muito fáceis. Brigavam, provocavam-se, a todo momento disputavam, eles queriam ser, dentre todos, os mais crentes, os mais espirituais, os mais operosos, os mais cheios de dons. E o apóstolo Paulo escreve àqueles crentes algumas coisas pesadas, inclusive dizendo a eles que no meio daquela igreja que estava na península de Corinto, e os corintos, culturalmente, tinham o hábito de querer suplantar, superar a cidade de Atenas. E Paulo diz a eles: olha, vocês estão indo bem, inclusive porque nem entre os ímpios, nem entre os pecadores encontram-se as coisas que se veem entre vocês. Então, parabéns, se vocês querem superar os seus vizinhos, estão conseguindo. Mas quando Paulo fala a eles a respeito do amor, os meus irmãos observem que no capítulo 12, Paulo fala sobre dons espirituais. No capítulo 14, sobre os dons espirituais. E se no 12 e no 14 o assunto é dons, era de se esperar que no 13 também fosse. Mas eis que no capítulo 13, Paulo discorre a respeito do amor. Porque sem amor, coisa alguma vale. Mas, irmãos, o amor em questão não é o amor que nós sentimos uns pelos outros. Este amor não é o amor de um pai para com seu filho, de um esposo para com a sua esposa, não é o amor entre os irmãos, não é o amor entre os amigos, não é sequer aquele que de todos os amores humanos parece ser o mais alto, o mais elevado, o mais puro, que é o amor de uma mãe em função dos seus filhos. Há tantos bebezinhos novos aqui na nossa igreja, e eu sei que todos nós estamos com esse amor maternal, renovado em memórias e em experiências. Mas não é este amor aquele a respeito do qual Paulo discorre. Paulo fala sobre o amor que torna possível a existência de todos os outros. Sem esse amor original, ninguém amaria ninguém. Não haveria pai amando filhos, não haveria esposa amando seu marido, não haveria mãe cuidando das suas criancinhas, irmãos cuidando uns dos outros, não haveria sequer camaradagem entre os amigos, entre os conhecidos, não haveria simpatia, não haveria empatia, nenhum de nós sentiria coisa alguma por pessoa qualquer. Paulo discorre sobre o amor que torna todos os amores possíveis, e é o amor ágape, o amor puro, o amor essencial, o amor sem mistura. Mas não é apenas uma questão de pureza, porque eu sei que os meus irmãos, no amor que dedicam àquele que é próximo de si, amam com pureza. Eu vejo o amor dos irmãos. Às vezes há alguns ruídos. É normal, especialmente quando os irmãos são crianças, adolescentes, saem lá umas rusgas, umas escaramuças, às vezes alguém sente vontade de vender o irmão para uma caravana de ismaelitas. Acontece, irmãos. Mas é o amor, ainda assim, puro. Não há mistura no amor entre a mãe e os filhos, embora nós saibamos de alguns episódios tão tristes, que ganham as páginas dos jornais e que nos fazem, às vezes, questionar se aquilo que estamos vendo é verdade mesmo. Mas quando esse amor se manifesta de mãe para os filhos, ele é puro,
tal qual é puro toda forma de amor, quando ela é bem-sucedida. Porém, a questão aqui, que faz o ágape tão melhor do que todos os outros, é porque o ágape não precisa de motivos. O ágape não precisa de provocações, não precisa de razões para existir. Por que a mãe ama aquela criancinha? Ora, porque é o filho dela. Ela pode tratar com todo carinho qualquer outra criança, faz parte do instinto materno, mas a nenhuma criança ela dedica o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma dileção que por aquela criança que é seu filho. E parece que isso tende a não acabar, mesmo depois que os filhos se tornam grandes. Eu gosto muito de ir na casa da minha mãe. Oh, irmãos, ela me trata como se eu fosse criança. E eu não quero outra coisa. É bom. Eu fico feliz. Lá eu não tenho que me preocupar com nada. É muito bom. Mas por que ela faz isto por mim? Um homem de 45 anos, barrigudo, porque eu sou o filho. A outro ela não dedicaria o mesmo amor. Mas o amor ágape, o amor divino, não carece de motivos para ser. Enquanto que o amor humano é o estímulo e a resposta, é o motivo para amar, é a razão para amar, é alguma coisa que nos leva a escolher amar. O amor ágape é o mais puro, o mais alto, o mais perfeito, porque o Senhor nos ama sem razão para isso. Irmãos, o que é que qualquer um de nós poderia oferecer em troca do amor divino? Ontem, eu escutei uma frase de um hino e a frase dizia assim: que o Senhor trabalhasse em mim para que eu pudesse merecer o dia em que eu viria a chegar no céu. Eu entendi o que o poeta quis dizer, mas não haverá um dia em que eu merecerei o céu. Não haverá um dia em que eu merecerei o amor de Jesus por mim. Não haverá um dia em que eu merecerei a cura divina, a visita do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, o suprimento que vem à minha casa, o socorro que vem na angústia, o livramento, como hoje ouvimos alguns testemunhos aqui. Não haverá um dia em que nós venhamos a merecer o amor de Deus por nós. Não mereceremos o céu, não mereceremos Cristo na cruz em nosso lugar, não mereceremos o perdão pelos nossos pecados, e mesmo assim, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá da sua graça, o Senhor em Cristo nos acolhe. Oh, amor perfeito! Sem este amor, eu, que já não valho nada, eu, que já não tenho méritos, eu, que já não possuo coisa alguma que oferecer em penhor da minha própria alma, ainda caio mais de valor, ainda caio mais de ser útil. Os irmãos observem, por favor, o versículo 1 que lemos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu seria como o metal que soa ou o sino que tine. Eu me lembro, certa vez, foi uma das broncas mais caprichadas que o meu pai me deu. Eu vinha chegando da escola, acompanhado de uns 2 amigos, e, irmãos, na minha cabeça, eu ainda acho que eu não estava fazendo tanta bagunça assim. Mas a bronca foi no capricho. Minha mãe nos viu do portão de casa, quando apontamos lá na esquina, eu e os 2 colegas, e nós encontramos uma lata de leite ninho no meio da calçada. Não deu outra, o que foi que fizemos até chegar em casa? Chuta a lata. Mas, irmão, mas aquilo ali parecia a bola de couro mais bonita e mais nova. E aquele barulho todo na rua, e plec, 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 aquela lata vazia. Quando cheguei em casa, a minha mãe não disse nada, exceto isso: quando seu pai chegar, você vai ver.
E eu fiquei esperando até a noite para entender o que era que ia motivar a bronca, porque eu não vi na lata e no chutar a lata problema nenhum. Mas hoje, pensando bem, a gente vai ficando velho, vai ficando meio cansado de barulho. Se fosse eu, um daqueles vizinhos, ia meter a cabeça para fora e ia dizer: ô molecada, vamos parar com essa arruaça aí. Então, amém. Obrigado, Jesus, por aquela bronca. Mas ela me faz entender algo. O metal que soa e o sino que tine é o que nós somos sem o amor. Poderíamos pregar com a maior eloquência e a retórica mais irretocável. Nós poderíamos discursar para os maiores auditórios do mundo. Poderíamos tecer as melhores explicações teológicas. Sem amor, lata vazia. É só perturbação. Não edifica, não toca o coração, não traz mudança, não abre caminho para a ação do Espírito Santo, não tem graça, é seco, é estéril. E nós, ao olharmos que estamos sem amor, descobrimos que sem amor nós nos tornamos inúteis. Mas o senso de inutilidade sem amor aumenta. Porque o versículo 2 diz assim: ainda que eu tivesse dom de profecia. Irmãos, Paulo falando aos crentes no capítulo 14 diz: buscai diligentemente todos os dons, principalmente o de profecia. Está aí algo importante. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse fé, de maneira que pudesse transportar os montes, sem amor eu nada seria. Então, além de inútil, tornamo-nos praticamente inexistentes. É nada. É insuficiente. O que em nós já não era bastante diante do Senhor, torna-se agora, sem o amor, algo chancelado como totalmente insuficiente. Não serve para a igreja, não serve para o mundo, não serve para nós, não serve nem a quem amamos e nem aqueles a quem não gostamos. Não serve nem aos amigos e nem aos inimigos da fé. Não serve para coisa alguma, porque é nada, é vazio. A parte do conhecimento, aliás, é algo a respeito do que Paulo fala outras vezes neste capítulo e chegaremos lá. Mas vejam os meus irmãos o versículo 3. Ainda que eu entregasse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. É inutilidade, é insuficiência e não há nada de proveitoso em demonstrar altruísmo sem amor. É como aquela história que nós já ouvimos algumas vezes de uma certa ordem religiosa que era a ordem dos puritanos. E os irmãos puritanos chegaram da Inglaterra aos Estados Unidos nos anos 1620. Foram para lá fugindo da perseguição religiosa levantada por Maria Tudor, que foi quem ficou no lugar do filho de Henrique VIII. Maria Tudor governou durante 5 ou 6 anos, mas logo ela foi vitimada de alguma coisa, morreu, e quem a sucedeu, que foi Elizabeth I, tornou-se uma das monarcas mais importantes e relevantes da história mundial. Mas por causa da perseguição de Maria Tudor, os puritanos fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas a teologia puritana recomenda algo aos seus seguidores: que eles sejam muito humildes, mas muito humildes mesmo, muito piedosos. Até na cor da roupa que escolhem, eles devem demonstrar a sua piedade, mas que tomassem cuidado para não ficarem tão orgulhosos assim do quanto eles eram tão humildes. Isto é exatamente o fruto da humildade, da piedade, do altruísmo sem amor.
aquilo torna-se um discurso apenas, uma propaganda. É só um rótulo. E ainda que nós dessemos o corpo para ser queimado, sem amor, serviu do quê? Qual foi o proveito que aquilo teve? E o apóstolo Paulo, guiado, inspirado pelo Espírito Santo, passa então a descrever as características do amor. Se os primeiros 3 versículos nos encantam, nos fascinam, são poéticos, nos versículos seguintes, irmão, prepare o lombo. É com amor, mas dói. Porque o amor é paciente. Veja só, o amor é sofredor, é benigno, não trata com leviandade, não é invejoso, o amor não se ensoberbece. O amor é paciente. Significa que o amor é capaz de resistir controlando-se. É capaz de resistir sem alteração. Se o amor vê alguma situação a respeito da qual algum de nós pudesse encher o peito, levantar o queixo, empinar o nariz, com o amor nós baixamos bem a crista, como diria minha mãezinha. Se algum de nós percebe alguma situação que incomoda, nos faz vontade de querer ter o que outra pessoa tem, se nós vemos alguma situação em que sentimos a vontade de tratar ali com algum desprezo e até de maneira leviana, o amor é muito paciente. E isso nos leva a um estágio posterior, a um próximo degrau, porque se este amor é paciente, a sua próxima etapa é ainda mais difícil, que é a etapa do altruísmo. Queridos irmãos, o amor não se porta inconvenientemente, não busca seus interesses, não irrita e não suspeita mal. É a mais alta forma de altruísmo. Não pense que o altruísmo é apenas deixar de agir no interesse próprio. Não, irmãos, é ainda mais do que isso. É partir do princípio que todo mundo é bom, todo mundo tem boas intenções, todo mundo deseja o seu bem, todo mundo gosta de você. É partir do princípio que, como você, as outras pessoas não mentem. Amém? Que, como você, as outras pessoas não defraudam, não enganam. Mas eu vejo um problema cultural aqui no nosso país. Os meus irmãos já observaram o quanto as leis em nosso país descem a minúcias, a detalhes. A Constituição americana é a mesma desde a fundação daquela nação, 230 anos atrás. Nós já estamos, talvez, na nossa 5ª ou 6ª Constituição, e é um livro, irmão. Eu não direi que é um calhamaço, porque não é tão grosso, mas é um livrinho razoável. E aquela Constituição trata sobre coisas que em várias outras nações do mundo são só leis, não são cláusulas pétreas. E tudo isso para evitar que um engane o outro, um defraude o outro, um minta sobre o outro. Nós temos aqui pertinho de nós, em Barão Geraldo, uma demonstração de como é viver num mundo sem amor. Chama-se cartório. Que a gente não pode vender um carro para alguém sem ir lá na frente do tabelião e provar. Não, o carro é meu. E o outro dizer, e eu paguei por ele. E todo mundo assina ali na frente. Um documento que poderia ser tão simples, uma transação que poderia ser barata, nós precisamos que alguém vá lá e carimbe para dizer sobre uma venda de carro e várias outras coisas. Eu atesto, dou fé, não é mentira. Mas o amor altruísta não suspeita mal. O amor altruísta parte do princípio que tudo que alguém me diz é verdade e é de boa fé. É claro que nós nos perguntaremos, mas pastor, viver assim não é ser inocente demais? Viver assim
Não é ser ingênuo demais? Será que nós todos não estaríamos expostos às fraudes, aos golpes, às falcatruas? Irmãos, nós já não estamos? Com toda a suspeita, com toda a proteção, com todo tipo de barreira, qual é o crime no nosso país que mais cresce? São as fraudes, os estelionatos, os enganos. Aumentam mais do que os assaltos, mais do que os furtos, mais do que a violência. Então quer dizer que toda forma de suspeição com relação às outras pessoas está sendo insuficiente para nos proteger. Logo, a resposta é o amor. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz: eu vos ensinarei um caminho mais excelente. Um caminho que não é o da suspeita, um caminho que não é o da intriga, um caminho que não é o da maledicência, um caminho que, embora seja de alerta, não é um caminho de autoprevenção, não é um caminho de suspeição, é apenas o caminho do amor. E o amor não suspeita mal. O amor não busca os próprios interesses. Há na palavra de Deus uma expressão para demonstrar esse amor de Jesus por nós. E a palavra de Deus chama este amor de amor entranhável. Olha, irmãos, não é amor estranhável, não. É entranhável, das entranhas. Psicólogos gostam de descrever uma situação e, de alguma forma, eu dou razão ao que eles explicam. Dependendo do que acontece, dependendo da situação que está se dando, dependendo do que vivemos, alguns de nós parecem sentir no seu próprio corpo, em algum lugar, algum tipo de reação. Imagine o caso de uma mamãe que vê o seu filho em situação de perigo, em situação de risco, o que é que ela logo faz? Coloca a mão no ventre. É o amor entranhável, é o amor que nos move de dentro para fora, é o amor que nos comove. Este é o amor que o Senhor quer que nós tenhamos e que nós espalhemos. O amor não folga com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. Veja esta característica do amor: o amor é justo. Ah, irmãos, às vezes em casa eu preciso administrar Pedro e João, porque dou a bronca em um e o outro diz assim: mas e quanto a este, Senhor, que será dele? E aí, se a situação exige uma bronca que vai de parte a parte, eu vejo logo no olhinho de um dos filhos, né? Levei bronca, mas ele também. Levei bronca, mas ela também. Mas o amor, irmãos, não se folga, não se alegra com a vingança. Ele se alegra com a justiça. Porém, quando nós dobramos os joelhos e falamos com Deus, pedindo ao Senhor por justiça, pare para ouvir a sua oração. Talvez você vá concordar comigo. Você diz pedir justiça, mas está reclamando por vingança. Você diz pedir justiça, mas está reclamando revanche, uma vendetta. E desta forma o Senhor não age. Aliás, tem uma coisa que é propriedade do Senhor. Minha é a vingança, ele diz, porque se fosse nossa, irmãos, nós iríamos fazer muita coisa errada com a possibilidade de nos envergonhar, de nos vingar. É hora de folgar com a justiça. Mesmo que a justiça algumas vezes pareça a nós misericordiosa demais, bondosa demais, pacienciosa, elástica demais, e eu não estou me referindo à justiça dos homens, não. Eu estou me referindo à justiça de Deus, porque a justiça de Deus tem dois elementos dos quais a justiça dos homens carece terrivelmente. A justiça de Deus é tomada pela graça e pela misericórdia. E quando virmos o Senhor perdoar ao pior dos pecadores, folguemo-nos nessa justiça, porque é esta mesma justiça que nos põe no céu também.
Carecemos nós desta mesma graça. Se não for a mesma misericórdia, nós não estaríamos hoje aqui. Folgue com a justiça. Agora, irmãos, observai bem isto que o apóstolo Paulo está explicando. Havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo conhecimento, desaparecerá. O dom de profecias, tão excelente, manifestado na hora em que a pregação está sendo feita, manifestado quando a palavra está sendo explanada, principalmente aí, haverá de desaparecer. Porque nos céus nós não teremos profecia e pregação da maneira como conhecemos aqui. E as línguas estranhas, as quais tanto valorizamos, também no céu deixarão de ser da maneira como nós a entendemos. E o conhecimento também desaparecerá. Mas este conhecimento não é qualquer conhecimento. Assim como o amor é o de Deus, a justiça é o de Deus, também esse texto fala sobre o conhecimento a respeito de Deus. E eu confesso aos irmãos que, para mim, essa é uma das partes mais difíceis desse texto. É uma das que me causa tanto incômodo, porque diz isto: havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte é que conhecemos e em parte é que nós profetizamos. Irmãos, sabe quanto eu tenho estudado? Quantos livros eu já li? Quantos manuais de teologia os meus irmãos professores já não leram? Quantos não são os títulos que estão nas bibliotecas de todos nós em nossas casas, esperando para serem desembalados e lidos? Pois todo este conhecimento é a respeito do qual buscamos, atrás do qual corremos, com muita dedicação, sofrimento e renúncia, tentamos obter, quando chegar no céu, desaparecerá. Eu estive no sepultamento, há cerca de uns 6 meses atrás, de um pastor da cidade de Paulínia, chamado Walter Caldas. Mas como eu gostava do pastor Walter. Aquele homem ensinava bem. No dia em que ele estava empolgado, irmãos, era difícil de acompanhar. Como o pastor Walter sabia ensinar. Ele tinha graça, ele tinha empolgação, ele tinha alegria. E quando eu estava olhando o seu corpo deitado naquele caixão, eu comentei com alguém que estava ao meu lado: agora o pastor Walter está vendo no céu todas as coisas que ele ensinou. Os pastores, nós os crentes, os obreiros, os membros, cada servo do Senhor, desde aquele que é o maior até o que pensa ser o menorzinho de todos, quando desce a fria sepultura, no momento em que encontra a morte, já abre os seus olhos na eternidade e começa por fim a ver as coisas todas a respeito das quais leu, a respeito das quais estudou, a respeito das quais na escola dominical aprendeu. E ali, irmãos, todo o conhecimento que temos desaparecerá. Porque tudo que nós sabemos sobre o céu é tão pouquinho perto daquilo que é o céu. Se não for amor, se não for pelo ágape, se não for por esta graça, se não for pela salvação, se não for pelo reconhecimento, pelo relacionamento com Deus, nós estaremos gastando-nos inutilmente aqui. Porque o nosso esforço para ensinar, embora possa redundar em algum proveito, diante daquilo que de fato é o céu, diante da extensão da pessoa do nosso Deus, diante do tamanho do amor do nosso Cristo, diante da presença do Espírito Santo, é absolutamente nada. E a palavra de Deus nos diz que este conhecimento que temos, que é em parte, será aniquilado. Não é que este conhecimento ficará pequenininho. Pequenininho ele já é, meus irmãos. Ele será aniquilado. Quando chegarmos lá, nós olharemos e diremos: eu não sabia nada.
porque o céu é maior, o céu é melhor, o céu é graça, o céu é um amor, o céu é da presença de Deus, o céu é iluminado pelo Senhor, é um lugar onde não precisa de lua, não precisa do sol, não precisa dos astros, porque tudo lá é absolutamente diferente de como são as coisas aqui. Aleluia! Todo esforço intelectual, todo esforço teológico, todo o nosso esforço será aniquilado. E aí, irmãos, como disse Paulo, agora veja bem, quem disse? Paulo. Não fui eu, não foi Pedro, não foi nosso pastor Cleverson, foi Paulo. Um homem que com toda certeza pegaria o conhecimento de todos nós aqui e seria ele em conhecimento muito superior a todos nós. Paulo que falava hebraico, aramaico, grego, latim. Paulo que podia citar poetas e filósofos gregos sem esforço. Paulo que passou 3 anos na Arábia aprendendo do Senhor. Por isso ele disse mais de uma vez, o que eu vos ensinei, recebi do Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, hoje eu conheço em parte. Irmão, se Paulo conhecia em parte, eu não conheço nem em pedaços, nem em fragmento, nem em caquinhos. Mas veja que Paulo diz, agora conheço em parte, mas logo eu conhecerei como sou conhecido. Quer dizer que nesta relação de amor com Deus, nesta relação a partir do ágape, nesta relação que é da graça, que é da misericórdia, que é do sangue vertido na cruz, que é de Cristo substituindo o meu lugar, que é de Cristo sofrendo o meu sofrimento, que é de Cristo carregando o meu pecado, que é de Cristo levando as minhas enfermidades, que é do Senhor carregando as minhas chagas, embora eu não o conheça totalmente, conheça-o em parte, sou por ele totalmente conhecido. Irmãos, às vezes vemos alguns casais em crise, porque uma das duas partes diz não sentir-se tão amada, tão querida, tão valorizada. Eu dou tanto por este relacionamento e recebo tão pouco. Ainda bem que o amor do nosso Senhor não é como o nosso, porque na nossa relação com Ele, irmãos, Jesus dá, Jesus concede, Jesus entrega, Jesus abençoa, Jesus perdoa, Jesus tem misericórdia, Jesus tem graça, Jesus tem cura, Jesus tem prosperidade para nós, Ele tem bênção espiritual e bênção material, e nós oferecemos ao Senhor, tantas vezes, um culto tão mirrado, tão fraquinho, uma oração tão curtinha. Eu estava outro dia no Rio Grande do Sul e alguém me explicou que está triste de ver como as pessoas chegam na igreja e fazem a oração do caçador. É rapidinho, ajoelha num joelho só e já levanta, como a pose do caçador quando vai abater a sua presa. Damos ao Senhor algo que é tão simplório, e nunca vimos o Senhor nos dizer, olha, o que você me dá está me deixando sentindo assim, meio triste. Eu não estou assim, feliz com a nossa relação, insatisfeito, vamos dar um tempo. Não. Este Senhor, nos conhecendo tão bem e recebendo de nós para com Ele aquilo que é insuficiente diante do que Ele nos tem dado, ainda insiste, busca a mim. Clama a mim, eu te falarei, se você me buscar de todo o coração, vem, porque eu galardoo quem me busca, venha. O Senhor não fica dizendo, e agora eu não quero mais. Por enquanto ele tem dito apenas isto, venha, aproxime-se, busque-me, ore, clame, interceda, peça perdão, confesse os pecados, por enquanto este é o tempo em que estamos vivendo. Mas, irmãos, quando este tempo terminar,
Aí nós veremos a coisa mudar de figura. Não porque o Senhor resolveu de uma hora para outra fazer-se de rogado e de difícil, mas é porque a graça terá expirado. Porque o período em que a facilidade para chegar diante do Senhor haverá terminado. Não é bom apostar a eternidade achando que você sempre terá um último minuto, um último instante, uma semana acamado para no hospital pedir perdão, a possibilidade de uma última hora para uma confissão. É preciso estar em um relacionamento com o Senhor que seja muito saudável, guiado pelo ágape, e no qual a graça do Senhor nos haja encontrado e nós a tenhamos valorizado sem abusar desta graça. Porque há quem anda ensinando isto. Uma hipergraça, um conceito elástico de perdão, mas o nosso Senhor nos tem dito a todos nós, aos crentes, aos descrentes, aos salvos e aos ímpios, aos que já foram perdoados e aos que não confessaram os seus pecados, que por enquanto portas da graça estão abertas, mas elas se fecham, irmãos. Para concluir, vejamos o apóstolo Paulo dizendo: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Do amor, Paulo falou todo este capítulo. Da fé, mencionou-a pelo menos 2 vezes neste capítulo e nos outros. Mas eu sempre fico a perguntar-me da esperança. Da onde saiu isto? Porque se Paulo tivesse dito, permanecem a fé e o amor, amém. Mas ele não cita a esperança em nenhum momento aqui desse texto. E se virarmos os capítulos anteriores e posteriores, veremos que lá no capítulo 9 aparece a palavra esperança, mas em um contexto totalmente diferente. O que Paulo está nos dizendo é que justamente é a esperança que nos leva à certeza, pela fé, de que este amor é o maior e de que ele haverá de consumar-se com perfeição em nossas vidas. Porém, maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor, porque é este amor que aviva em nós a fé. É este amor que anima em nós a esperança. Esta noite, eu convido os meus irmãos a colocarem-se em pé por alguns instantes apenas. E eu preciso fazer uma pergunta importante. Aquilo que ouvimos, para nós, porque a palavra de Deus é assim, ela é simples. A palavra de Deus é fácil de entender, não deixa dúvida no nosso coração. No entanto, é preciso que nós reajamos à palavra de Deus quando a ouvirmos. E hoje a pergunta é: você já tem em sua vida este amor? Já tem na sua vida este ágape? Já tem na sua vida este amor que é apesar de você, porque você não o merece, não. Apesar de mim, porque eu não o mereço. Mas embora não mereçamos, eis que este amor está sendo oferecido a nós. Alguém, esta noite, presente a este culto, que quer receber o amor de Deus em Cristo Jesus em sua vida, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém que nunca deu este passo, nunca confessou Jesus, hoje é a noite para você tomar esta decisão. Talvez você ande afastado, longe dos caminhos do Senhor. Hoje é a hora para voltar para este amor. Há alguém aqui que precisa tomar esta decisão? Se você precisa, erga sua mão para que eu possa identificar você e a igreja vai orar por você. Alguém hoje para entregar-se ao amor de Deus que está em Cristo Jesus, se houver, este é o momento. Não se sinta constrangido, não se sinta envergonhado, você está entre amigos. E após esta oração, estará entre irmãos. Alguém hoje para entregar-se a Cristo e receber este amor. Se houver, este é o momento para que você erga a sua mão e nós possamos identificar você e orar por você. Venha, não volte para casa sem Jesus.
Não volte para casa sem salvação. Não volte para casa sem este amor. Este amor transformará você. Este amor transformará a sua vida. Este amor lhe dará, como diz a palavra de Deus, o futuro que você esperava ter. Este amor é quem faz isto. Alguém hoje para o Senhor, ou para aceitar a Cristo, ou para voltar para Cristo, se houver, este é o momento, uma vez mais eu pergunto, erga comigo a sua mão para que eu possa identificar você. Alguém hoje para Jesus? Vamos orar então e agradecer ao Senhor por esta palavra. Nós te somos gratos, Pai Celestial, por havermos hoje, pelo Espírito Santo, enfrentado, ó Pai, escutado e aprendido sobre este amor tão maravilhoso. Nós agora louvamos a Ti, Senhor, porque por este amor o Senhor nos salva, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor cuida de nós. Ah, Senhor Deus, que em nossa vida, que em nosso trato, que em nossos relacionamentos, nós dediquemos este mesmo amor a quem está perto de nós. Assim, Senhor, suplico, assim, Senhor, eu peço, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.